Oi, gente. Eu assisti a conversa de Ciro Gomes com Eduardo Moreira e queria tecer aqui alguns comentários, um pouco de uma análise sobre alguns pontos e até propor a eles. Vou até mandar esse vídeo para o Eduardo depois. Vocês sabem que eu já entrevistei ele aqui no canal. Tem uma questão muito importante abordada pelo Ciro Gomes com o Eduardo Moreira que eu acho que eu tenho uma contribuição a dar. Gostaria da opinião tanto do Eduardo quanto do Ciro, se for possível. Então vou tentar fazer esse contato com eles via esse vídeo. Mas eu gostei muito da conversa e é isso que eu vou analisar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas como o Eduardo Moreira e quem sabe um dia Ciro Gomes, quem sabe um dia Fernando Haddad, Guilherme Boulos e outras figuras da política brasileira que eu gostaria de ter a oportunidade de conversar por uma série de motivos que eu acho que eu já expliquei aqui no canal. E tem o Filosofia Popular e Sextas-feiras, que eu falo de filmes, jogos, quadrinhos e muito mais do ponto de vista da cultura popular e o que ela pode fazer a gente refletir sobre política e filosofia. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube também. E considere se tornar um apoiador do canal, links vão estar no comentário fixado no início dos comentários. Bem, Eduardo Moreira e Ciro Gomes conversam. Eu acho que os pontos positivos, para mim são óbvios, porque conheço bem tanto o Eduardo Moreira quanto o Ciro Gomes, porque venho acompanhando nos últimos 2 anos quase tudo que eles falam, escrevem, enfim. Eles fazem um diagnóstico muito correto dos problemas do país, da máquina de concentração de riqueza que é o Estado brasileiro ao não, por exemplo, não taxar lucros e dividendos. Eles não falaram muito nessa conversa sobre o problema da dívida pública, mas é um mecanismo, como bem analisa Maria Lúcia Fattorelli, que eu também já conversei com ela aqui no canal, que é um mecanismo que faz as riquezas do Estado brasileiro escoarem na direção do rentismo e dos especuladores financeiros e dos banqueiros. E nós temos um sistema tributário altamente regressivo que taxa muito consumo. No consumo é quase 30%, é de 27% a 28%, dependendo da metodologia, há uma certa diversidade, mas o imposto sobre consumo no Brasil é bem alto. Já o imposto sobre dividendos é inexistente. Só o Brasil e a Estônia não têm imposto sobre dividendos, eles falam sobre isso nessa conversa. E o Brasil também tem a peculiaridade de ter um imposto sobre a herança extremamente regressivo. É um imposto que machuca a classe média. Quem for de classe média e tiver que lidar com o inventário vai ter um sofrimento, porque nós temos custos cartoriais muito altos, nós temos que machucam muito quem é de classe média, e quem é muito rico paga mais ou menos o mesmo imposto que é de quem é de classe média, em alguns estados 4%, em outros estados 8%. No Ceará, por exemplo, é 8%. Quando na verdade deveria ser um imposto progressivo, que quem é classe média até um determinado patrimônio, eu diria que até R$1 milhão deveria ser no máximo até 3%, 4%, e você a partir de 1 milhão, 1,5 milhão de patrimônio, você ia aumentando até chegar como nos Estados Unidos, que tem taxa de imposto sobre a herança na casa dos 43% para pessoas com patrimônios multimilionários, ou seja, quem deixa 50, 60, 100 milhões para os descendentes paga uma taxa de imposto muito maior, além do fato de que nossas taxas cartoriais e outros problemas administrativos nossos são muito altos. Então, tem muita coisa errada como a gente faz o nosso sistema tributário, existem problemas na Previdência também, temos mecanismos de privilégios para a classe política muito grandes, e parte desses problemas eles falam, porque, claro, a conversa de 1 hora não dá para falar sobre tudo, e fazem um diagnóstico que eu acho que é muito correto sobre esses problemas econômicos. Aí eles tocam num ponto sobre a concentração de riqueza, que decorre de nós vivermos numa república oligárquica, e falam sobre o fato de que tem poucas famílias, meia dúzia de famílias, que concentram, que tem o suprassumo da concentração de riqueza, e por isso tem muito mais poder, porque tem controle da mídia corporativa, e tem também muito mais influência sobre a classe política e tudo mais. E que elas tenham um certo grau de articulação.
Sim, é verdade, mas elas não têm o poder absoluto, mas a classe que elas representam, essa classe sim, a classe dos donos, do que eu chamaria de grande capital, porque até o vendedor da esquina com uma lojinha é um capitalista, mas quando você fala dos grandes capitalistas, aqueles que concentram o controle dos meios de produção, existe uma desconexão muito grande entre esses e o pequeno e médio empresário, né? O pequeno e médio empresário pode compartilhar valores, princípios, ideologia. É muito comum que haja uma transmissão de ideias pela classe social. Mas ele não compartilha o mesmo nível de poder. Seria uma ilusão achar que ele compartilha do mesmo nível de poder. Ele pode contribuir para a acumulação de poder, de capital político, naquela classe que ele pertence. Mas ele não tem o mesmo poder que os donos da Globo, o dono dos grandes meios de comunicação, os grandes donos de terras do Brasil têm. Então, é verdade que existe essa concentração de riqueza, e riqueza se exprime em concentração de poder. E eles falam também da chantagem que esses que têm o poder têm, de dizer, olha, a gente vai investir, porque só existe geração de riqueza com investimento, se você fizer a reforma trabalhista que tira direito do trabalhador, se você fizer a reforma da Previdência que tira benefício do trabalhador e do trabalhador rural, e tudo mais. E tudo que eles falam é verdade. Eu até acrescentaria que existe a chantagem em nível global. O FMI, o Banco Mundial, eles chegam a tocar nesse fato de que o que vale para esse nível mais nacional tem uma dimensão internacional. E eu poderia lembrar que todas as vezes que o FMI, Banco Mundial e outras organizações irmãs fazem negociação com países latino-americanos, eles colocam condicionalidades para empréstimos e investimentos, e entre essas condicionalidades estão privatizações, a chamada boa governança, que é a política de austeridade fiscal. E é bom lembrar que isso já foi exposto por muitas outras pessoas. Por exemplo, o John Perkins, na Confissões de um Economic Hitman, que é um assassino econômico, ele já tem livros sobre isso, já explicou isso em vídeo no YouTube, e tem, além da explicação do John Perkins, tem muitas outras pessoas que já fizeram análises nesse sentido. Então, não há, a gente já conhece mais ou menos essa história, né? Aí o Ciro faz a pergunta onde eu vou me meter. E onde eu gostaria, na verdade, de dialogar com o Ciro, com o Eduardo Moreira, sobre isso. O que é? O Ciro pergunta, poderias se mudar isso sem violência? E aí ele acrescenta, nós estamos travados na opção da não violência. Mas como? E nesse momento o Ciro me parece que está perguntando genuinamente, ou seja, Ciro não está fazendo uma pergunta meramente retórica. Ele está realmente vendo o Brasil e o mundo capitalista, de uma forma geral, numa grande encruzilhada, e isso caminha para a violência. Inclusive tem um determinado momento da conversa que ele tinha feito uma analogia com a Alemanha, que é muito interessante. O que é que ele diz? É que o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha se colocou foi colocada, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, num lugar de extrema humilhação, de extrema dificuldade, e esse foi o cenário onde foi possível germinar uma coisa como o nazismo. E é uma analogia boa, porque se nós pararmos para pensar, como o Brasil não fez as reformas estruturais, nem no governo do FHC, nem nos dois governos petistas, nem no governo Temer, ou seja, a gente não enfrentou, quer dizer, quando eu digo a gente, eu digo o Brasil, né? Houveram melhorias, tipo estabilidade da moeda, políticas sociais focalizadas, alguns avanços, não é dizer que não houve nada, mas não aconteceram mudanças estruturais, não se mexeu com as oligarquias, os privilégios. E ao não ter feito essas mudanças estruturais, quando o preço das commodities despencou, o Brasil se enfiou numa grande crise e se desindustrializou, e, enfim, está nessa situação até os dias de hoje. E aí ele coloca a seguinte situação, como fazer isso, como mexer. E a esperança do Eduardo, e eu gosto muito do Eduardo Moreira,
concordo com ele em um monte de coisa, mas não compartilho da esperança dele nesse ponto específico. Eu acho que o que ele diz não está totalmente errado, mas parcialmente. Eu vou tentar explicar. Ele diz assim: algumas pessoas da elite brasileira, não por boa índole, mas por perceber a atual circunstância que se não foi feito nada para distribuir o capital, a solução vai, quer dizer, a resolução vai vir através de violência. Então, para evitar o pior, eles vão dar os dedos para não ter que dar a mão inteira. Mais ou menos o que aconteceu no início do século XX, quando parte da elite teria permitido que uma reforma trabalhista tivesse acontecido para evitar o avanço do comunismo, né? Então, naquela época, que na verdade a gente já explicou aqui no canal, não é bem comunismo, mas como era percebido como comunismo, o stalinismo estava se avançando no mundo todo através de diversos partidos diferentes. E, para evitar que isso avançasse no Brasil, Vargas haver no sentido de existir, não vai ao plural. Houve um conjunto de mudanças que privilegiaram o trabalhador a fim de evitar que essa ideologia socialista ela se disseminasse no Brasil. Isso foi feito, mas muito pequeno alcance foi feito no Brasil. Foi feito em escala um pouco maior na Europa, muito maior na Europa, e na Europa, de fato, se construiu um estado de bem-estar social, impulsionado pelo Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, e, de fato, isso conseguiu segurar, porque o estado de bem-estar social trouxe tantas garantias, e foi até apoiado pelos socialistas e pelos social-democratas dentro desses países, que criou uma política conciliatória de fato funcional, que agora tem lá seus problemas e sua crise também. Por que eu não acredito tanto nisso? 2 motivos fundamentais. Eu não acho que nossa elite, nem parte dela, seja tão inteligente. A nossa elite ela é muito reacionária. Então, se você achar esses membros da elite que são capazes de concordar com redistribuir um pouco, você vai encontrar muito poucos gatos pingados. Eu acho que a primeira coisa seria que não é muito numerosa essa elite da qual o Eduardo está falando, essa elite mais humanizada e tal. E a segunda coisa, e essa sim muito mais importante, é que essas soluções intermediárias não vão mais funcionar com o capitalismo atual. E o que eu estou querendo dizer? Nós caminhamos a uma velocidade muito grande para a automação. E eu não sou contrário à automação, porque a automação é uma coisa que vai tirar empregos que devem ser substituídos por robôs. Mas isso vai gerar muito desemprego e não é possível, de fato, você simplesmente por políticas, digamos assim, de meio de estrada, aquelas políticas do meio do caminho, middle road, né, que se fala em inglês, você de fato apaziguar esses conflitos sociais. Você precisa de políticas universalizantes como garantia de direito à saúde, educação e tal, amplamente financiadas e universais. Mesmo um UBI, Universal Basic Income, ou renda mínima universal, que não substitua os programas sociais, mas que seja complementar, ele teria que vir com uma universalidade, ou seja, você tem que caminhar para políticas mais agressivas. Você tem que, sim, atacar os privilégios existentes de forma exemplar e atacar a questão da dívida pública com auditoria cidadã, revendo papéis, vendo se tem irregularidade, renegociando, quer dizer, um processo extremamente agressivo. E essa agressividade tem que ser conquistada em um cenário democrático, porque o cenário autoritário favorece lideranças que são autoritárias, favorece ditaduras, favorece arbítrio, e a história da humanidade está muito mais repleta de revoluções que deram em Robespierre, e depois veio Stalin e Fidel Castro, e revoluções que você pode pensar coisas boas, mas tinham falta de liberdade de imprensa, tinham perseguição política, coisas que um democrata radical como eu nunca vai concordar e sempre vai se opor.
E aí eles ficam sem dar essa resposta. O Ciro lembra que já tem acontecendo 63 mil homicídios, ou seja, a violência já faz parte do nosso dia a dia, mas a violência não é um cenário para a revolução, e que, na verdade, se a gente caminhar nessa direção, a gente pode caminhar para um enfrentamento entre os polos divididos em situação de violência, e podemos caminhar também para alguma forma de autoritarismo, seja de direita, seja de esquerda, muito ruim. E aí eu ofereceria ao Ciro e ao Eduardo Moreira a mesma proposta que eu ofereço aqui no canal já há muito tempo, e que eu queria ouvir deles o que é que eles pensam. Porque a minha proposta é o que eu chamo de democracia ampliada. Tem um livro meu que eu começo a esboçar essa ideia, já fiz vídeos aqui no canal. E por que essa é uma proposta para lidar com esses problemas? A proposta, resumidamente, tem um princípio fundador, ela tem um elemento central nela. Qual é o elemento central? Ele diz, olha, nós temos que ter um processo gradual de transferência de poder e de poderes ao cidadão comum, todos os cidadãos. Universalizar, como eu disse, que é a universalização da saúde, da educação, do acesso ao capital para a riqueza, universalizar uma renda mínima, universalizar mais poder no espaço de trabalho, com a expansão das cooperativas. Mas a universalização a primeira universalização, é a universalização do poder. Porque todas as outras coisas que a gente quer fazer, que a gente pode querer fazer, elas são consequência de ter ou não ter o poder para fazê-las. Então, assim, você pensar em reforma tributária progressiva, que é importante como uma parte de uma agenda mínima do campo progressista, ou seja, que eu sei que o Eduardo Moreira defende, que o Ciro Gomes defende, que outros defendem, é importante? Claro que é. Mas se ela vai ser implantada ou não, ela depende de uma transformação anterior, que é a transformação do sistema político e a transformação da nossa própria democracia. E aí qual é a direção que a democracia ampliada, como eu a concebi, propõe? E que pode ser criticada, revisada, melhorada. Qualquer proposta ela existe para que seja discutida e aprimorada. A ideia é, as grandes questões, reforma tributária, reforma previdenciária, enfim, a dívida pública, as grandes questões, elas devem ser alvo de decisão popular. E eu sei que o Ciro concorda comigo, porque ele defendeu plebiscito. E como é que funcionaria isso? Você teria 6 meses a 7 meses de discussão. O papel dos políticos seria... Eu não sou contra a política, eu odeio esse discurso antipolítica, porque para mim o discurso antipolítica acaba em autoritarismo. Então eu tenho muito receio desse discurso antipolítica. Então, os políticos têm o papel de formular as propostas, ele tem o papel de fazer a propaganda das propostas, então ele teria espaço na televisão, na rádio e tudo mais durante um tempo, para dizer, olha, nós defendemos a proposta A da reforma tributária, ela vai ter essas e essas características, ela ataca os privilégios esses e esses e esses. Aí teria um grupo político que faria a reforma B, vamos supor que o grupo político A fosse o PDT, o PSOL e o PT, sei lá, né? Hoje em dia muito separados, mas que concordam largamente em uma reforma tributária progressiva. Então, você juntava ali o PSOL, o PT, o PDT, e eles formulavam, não para candidatos, mas para uma proposta A. Aí você teria a proposta do governo Bolsonaro, a proposta B, que seria uma proposta super liberal, do Guedes e tal. Você poderia ter a proposta C, a proposta do DEM, do PMDB, uma proposta de centro-direita, que não é nem como uma proposta A, nem como uma proposta B. A proposta C seria uma proposta que não seria tão liberal. Seria liberal, mas cortaria alguns privilégios, seria uma proposta meio que centro-direita. E você poderia ter também uma proposta, sei lá, D, mais radical ainda, de esquerda, não sei. Então você poderia ter essas propostas, e aí os partidos políticos faziam as propostas, faziam a divulgação, e o povo decidia no final do ano, e aí depois o papel dos políticos seria implementar isso que foi decidido. Isso no nível macro. E no nível micro, você empoderar o cidadão para ele ter mais mecanismos de controles e de participação na gestão dos órgãos públicos que ele utiliza.
Então você criar mecanismos de democratização, por isso democracia ampliada, tanto no nível micro, com regulação, participação popular, mais poder, não apenas deliberação, mas poder decisório, isso é fundamental. E você ter ao mesmo tempo um mecanismo de participação popular nas grandes decisões, que depois de um tempo podem ser revisadas pelo próprio povo. Se o Congresso chegar à conclusão que o povo escolheu a opção A e tinha um problema sério ali na opção A, você joga de volta para a população, desde que haja um amplo acordo dentro do Congresso para ter um novo plebiscito, e aí se tem um novo plebiscito sobre a questão tributária ou a questão previdenciária. Não haveria problema de se votar de novo se um erro ou algo muito problemático foi detectado. Né? Então, por que fazer dessa forma? Porque a gente iria fugir da política de personalidades. A gente fugiria de gente ficar dizendo: ah, Ciro Gomes é muito esquentado. Ah, gente que gosta de Bolsonaro porque simpatiza com ele. Gente que não gosta de Manuela Dávila porque acha que ela é muito pró a causa LGBTQ e por isso não quer votar nela. Porque ela é vice do Haddad e por ela ser muito... Quer dizer, a gente tem... E quando eu digo a gente, o povo brasileiro, ele acaba tomando muitas decisões na seleção dos representantes com base em coisas de simpatia, de percepção, subjetivas, de personalidade, de gostar da pessoa, pela capacidade da pessoa de falar e de tocar a emoção em algum aspecto. E essa não é uma boa política. Ela não é uma boa política porque ela afasta a população da discussão do conteúdo programático. Ela afasta a população de passar por uma aceleração da educação política. Aí tem gente que diz assim: ah, André, mas o povo é mal informado, se você der a ele muito poder, ele vai começar a errar. E os políticos não erram, não? Só que existe uma grande diferença. Dentro dessa proposta, os erros populares poderão ser corrigidos e, quando eles forem corrigidos, a população vai aprender muito. Vocês acham que a população aprendeu alguma coisa com eleição e com impeachment de Collor? Eu acho que não. Aprendeu alguma coisa? Apostou novamente em uma figura que via como messiânica, como o Bolsonaro. E vocês têm alguma dúvida, se não fosse pelo Intercept, que o Moro poderia ser essa figura no futuro? Talvez ainda possa ser, embora eu acho que o Intercept nos fez esse favor e nos tirou o Moro dessa possibilidade. Mas o Super Moro, uma figura messiânica de novo. E se nós construímos uma democracia ampliada, onde o povo participa mais, onde o povo tem mais poder, onde o povo, mediado pela participação dos políticos, ou seja, a classe política continua a existir, mas ela começa a ser mais controlada e ela tem que responder mais ao seu patrão, que são os cidadãos brasileiros, ela vai inclusive ter que evoluir. Eu defendo, por exemplo, a ideia de nós termos uma mudança no financiamento de campanha, que em vez do fundo partidário, que o dinheiro do Estado para a campanha política fosse dado a todos os cidadãos brasileiros, mas que eles não pudessem gastar em nenhuma outra coisa que não fosse, tipo 30 ou 40 reais cada ciclo eleitoral. Eles só poderiam gastar esse dinheiro, um dinheiro que fica numa conta especial, eles só poderiam doar esse dinheiro para algum partido político. E ao doar, esse partido político, ele teria essa vinculação e ele teria mecanismos de saber do que o partido político está fazendo, saber ter total transparência, mas uma comunicação direta com essa pessoa. Ou via carta, ou via, se carta for muito caro, ou via de forma digital, com e-mail, enfim, digitalmente. Uma comunicação com aquela pessoa e a pessoa fiscalizaria e poderia, dependendo das circunstâncias, até revogar no futuro o apoio e não mais dar esse dinheiro a esse grupo político. Colocar os políticos nas mãos e sob o controle do eleitorado e não dos milionários que financiam a campanha dos políticos. Isso injetaria dinheiro nas campanhas e a gente poderia, assim, radicalmente limitar a contribuição individual. Botar que a contribuição individual pode ser, no máximo, meio salário mínimo.
Ninguém pode dar mais do que isso, e se qualquer dinheiro aparecer de mala de dinheiro e gasto não regulamentado, é crime eleitoral, a pessoa é processada. Além de proibir, como nós já proibimos, o financiamento de campanha privada com empresas. Quer dizer, a pessoa que me disser que não tem solução, eu não concordo. Mas para mim a solução passa em vários detalhes micro, mas em uma direção clara, para frente. E qual é a direção, o horizonte, para onde você está olhando? O fortalecimento gradual e seguro e permanente de uma democracia popular. Uma democracia substantiva. Uma democracia em que, nas grandes questões, existe a decisão do povo e que o povo, e a população e os cidadãos, todos os cidadãos, vistos como cidadãos portadores de direitos e deveres, tendo, portanto, cidadania, e sendo cidadãos que têm com isso um poder sobre a máquina pública. E através do poder sobre a máquina pública, tem também, por extensão, um poder sobre a produção do país, um poder sobre como as coisas são feitas. E pode, inclusive, defender que haja um maior e uma expansão do trabalho cooperado, da produção cooperada, e que haja, portanto, maior democracia mesmo na produção da riqueza. Então eu concluiria ou finalizaria da seguinte forma, de que a solução para a gente não está na violência, e a solução para a gente está na defesa de uma democracia ainda maior, ainda mais forte, ainda mais capaz de corresponder aos anseios da nossa população. E a nossa população errando, numa democracia ampliada, ela vai aprender. Porque ela vai ser responsável, ela não vai ter bode expiatório para quem dizer a culpa foi de você. A democracia meramente representativa e estritamente política, uma democracia que não é econômica, não é social, como a nossa, ela tem um componente fortíssimo do bode expiatório. A popularidade de Bolsonaro já despencou, está em 32%. Boa parte da população brasileira, em breve, vai dizer a culpa é de Bolsonaro. E não vão dizer assim, não, a culpa não é da gente que elegeu o Bolsonaro. Eles que votaram. Eu não votei, vocês sabem disso. Eu fiz campanha contra Bolsonaro. Mas e todas as pessoas que votaram em Bolsonaro? São corresponsáveis por tudo que ele está fazendo. Mas adianta alguma coisa a gente ir de porta em porta na casa dos eleitores de Bolsonaro e ficar brigando com eles? Não. Agora, e se uma pessoa que votou em Bolsonaro, em vez de votar em Bolsonaro, tivesse votado numa reforma previdenciária do Guedes e essa tivesse ganhado, que eu não acredito, e ele tivesse uma perda gigantesca na aposentadoria, e isso gerasse sofrimento familiar? Muita gente diz, André, que coisa horrível que você está desejando para as pessoas. Eu quero que as pessoas aprendam. E eu acredito que as pessoas só vão aprender se a responsabilidade for delas. Se a responsabilidade pelos acertos e pelos erros. Isso significa que alguns erros, durante um tempo, vai haver sofrimento. Como há já muito sofrimento. 63 mil homicídios, muitos estupros, quer dizer, uma sociedade extremamente desigual e violenta. Nós já estamos vivendo esse sofrimento. Teve um assalto aqui na rua outro dia, com a faca. Uma coisa perigosa. Então, para que haja essa mudança, eu acredito e defendo que a direção que a gente deve seguir é essa. É a direção da democratização. E estaria disposto a explicar isso nos mínimos detalhes para o Eduardo Moreira, para o Ciro Gomes, para quem quer que fosse. Não que eu tenha todas as respostas, não tenho, mas eu estou convicto, depois de anos de estudar qual seria esse encaminhamento, que o encaminhamento é por aí. E a diferença é nos detalhes. Como fazer isso? E aí eu tenho algumas propostas. E outras pessoas podem me convencer de novas propostas e de novas ideias. O Richard Wolff, por exemplo, economista americano, me convenceu da importância de expansão das cooperativas e da democratização do espaço de trabalho. Foi ele me convenceu disso. Eu li os textos dele, vi as palestras e disse, o Richard Wolff tem razão. Então, pode ser que outras pessoas aqui no Brasil me convençam de outros aspectos em relação a como fazer essa democratização. Porque eu sou só uma pessoa que pensou um pouco sobre isso. Mas que
eu estou convicto também que a construção dessa solução não vai vir de André, não vai vir de Eduardo, não vai vir de Ciro Gomes, não vai vir de Guilherme Boulos, não vai vir dos intelectuais da USP, nem da Unicamp. Vai ter que ser uma construção coletiva, vai ter que ter contribuição de muita gente. Agora, a gente vai ter que decidir se a gente quer esse caminho da democratização. Esse é o norte. Se a gente quer esse caminho da democratização, aí a gente parte para discutir os detalhes. E é isso que eu tinha para dizer sobre a conversa do Eduardo Moreira e do Ciro Gomes. Acabei falando demais, mas eu espero que eles assistam e que a gente possa continuar conversando sobre isso. Vou mandar esse vídeo para eles, não sei como é que tá a agenda do Eduardo para ver um vídeo de 30 minutos, mas eu espero que ele assista e que reflita. E eu sou admirador de ambos em termos de propostas, acho que são pessoas que pensam muito o Brasil em vários aspectos com correção, e assim como o Fernando Haddad, assim como o Guilherme Boulos deu muitas boas ideias no momento recente. Fernando Haddad deu uma excelente entrevista no Controvérsias, não é? Controvérsias com Marcelo Tazzi, não me lembro do nome. Então, tem muita gente pensando no Brasil, e a gente tem que unir o campo progressista em torno de algumas direções. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que resolver é como é que a gente vai encaminhar a questão do poder político. Em que direção? Depois, a gente tem que discutir os detalhes e formar a agenda progressista mínima, a agenda de esquerda mínima. Aqueles pontos que são fundamentais para a gente, que a gente não vai abrir mão e que a gente quer que todo mundo no nosso campo adote. Todo mundo, todos os partidos. E se a gente tem problema e crítica ao partido X e ao partido Y, a gente vai fazer. Mas a gente deve brigar para que ele, democraticamente, pelo diálogo, pelo debate, para que todos adotem essa agenda mínima. E não é tão difícil imaginar qual seria ela, não. Garantia de direitos sociais ampla, de forma universal, e proteção à classe trabalhadora, expansão do poder do cidadão e da classe trabalhadora sobre o espaço de trabalho e na política. Isso é o desenho geral. E é o específico, a gente tem que entrar em cada política, em cada detalhe. E pensando cada detalhe. Com correção. E com interesse para melhorar a vida de todos os brasileiros. Né? E acredito que o caminho central é fazendo eles mais responsáveis e corresponsáveis por esse futuro. Porque eu não acredito que vão ser apenas as mentes iluminadas, não. As pessoas que pensam o país precisam se unir ao povo. E eu acho que Eduardo vai gostar muito disso, porque ele trabalha muito com a ideia de empatia, de sentir o que o outro sente, e talvez seja a hora dessas outras pessoas que têm esse sofrimento terem a oportunidade de ter mais poder. Enfim, é isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material, que é muito importante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.